Boa noite, bom dia, boa tarde, meus queridos amigos do EP Loucos. Muito obrigado por voltarem ao canal. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. E agora, mais uma vez, para comentar uma rodada da Premier League, ele, Alan Cavalcante Pires. Boa noite, Alan Cavalcante. Boa noite, galera. Vamos nessa última rodada da PL. Sem muita surpresa, né? Vamos comentar aí e trazer as curiosidades da rodada. Acorda, Alan! Vamos nessa, galerinha. Galera, mais uma vez, rapidamente, por favor, deixem um like, se inscrevam, ativem as notificações e contribuam com o crescimento do canal. Vamos lá, Alan. Rapidamente aqui, Alan. Só para a gente, porque a gente já falou do acesso do Burnley e do Sheffield United, né? Só para a gente finalizar aí os três times que subiram para a Premier League. Luton Town, né? Um jogo emocionante aí com o Coventry. Conseguiu, nos pênaltis, subir. Quem não assistiu o jogo ou não assistiu os melhores momentos, dê uma olhadinha no gol de Clark, porque foi uma jogadaça de Adebayo, né? O cara deu um balãozinho ali, um chapéu, driblou, puxou para um lado, puxou para o outro, tocou, o cara fez o gol do Luton Town. Depois, Gustavo Hammer, o brasileiro naturalizado holandês, que já tinha tido uma participação antes, e jogou para fora, mas no lance decisivo, ele que fez o gol. Um jogador que teve uma temporada espetacular. Para mim, é jogador de nível de Premier League, viu? Se pintar a oportunidade aí, ele tem condição de ser contratado, mas infelizmente, apesar dele ter feito gol, 1-1, o jogo, ele foi substituído ainda no tempo normal, e aí na prorrogação, o jogo teve poucas chances, foi para os pênaltis, Gustavo Ramos já não estava mais em campo. Eu não tiraria o craque do meu time de jeito nenhum, mas infelizmente o time dele acabou perdendo nos pênaltis. O brasileiro ou vai ficar no Coventry na próxima temporada, no Championship, ou alguém pode contratá-lo aí para a Premier League na próxima temporada. E rapidamente, o Luton Town teve 3 gols anulados, né? Um gol que o Adebayo estava impedido, teve 2 bolas na mão, mas para mim corretamente anulados, e o jogo foi decidido nos pênaltis, nas cobranças alternadas. Então, rapidamente aqui, vamos iniciar nossa análise do primeiro jogo da Premier League, né, Alan? O jogo do Arsenal. Então, galera, um jogo, um festival de gols, né? E como a gente estava comentando aqui previamente, antes de entrar no ar, a diferença, a grande diferença para mim entre o City e o Arsenal é exatamente o fato de que são poucos ainda, né? O Arsenal tende a melhorar, passou muito tempo fora da Champions, agora as receitas vão aumentar, a gente espera que contrate bem, mas essa grande diferença entre o Arsenal e o City, o fato de o time não ter tantos jogadores decisivos como o City, para poder definir partidas, para poder, quando a partida está difícil, ir lá e marcar os gols que trazem os pontos suficientes para você brigar pelo título. Só que dessa vez aconteceu exatamente o que a gente espera de jogadores como Odegaard, Saka, Gabriel Jesus, uma partida brilhante. Gabriel Jesus, que inclusive no primeiro gol deu uma de ponta, né? Ele estava driblando pela ponta direita, cruzou para Xhaka, que fez o primeiro gol, e a gente teve uma participação muito importante de Saka ali. Gabriel Jesus não jogou de ponta, né? Nessa jogada do primeiro gol, ele se deslocou para a ponta para fazer o cruzamento, mas depois ele voltou para a sua posição original, Saka destruindo ali pela direita, um jogo interessantíssimo. E Jorginho, velho, teve uma das jogadas de gol que Jorginho deu um lançamento longo para depois troçar da assistência, que lembrou os velhos tempos de Jorginho no Chelsea, porque ele já foi considerado os melhores do mundo, e foi para isso que Arteta o contratou, né? Então é isso, Alan. A diferença entre o City e o Arsenal é exatamente o fato de o elenco não ser tão grande assim. Não, aí quando não vale mais nada, o time resolve voltar a jogar, né? O time do Arsenal fator psicológico também? Também é o time do Arsenal, os times mais jovens, com média de idade mais jovens da Premier League, né? Isso pesou bastante também nessa reta final, né? E quando não vale mais nada, eles resolveram voltar a jogar, né? Também para dar uma satisfação para o seu torcedor, no último jogo dentro de casa. Lá na Premier League, eles levam muito a sério isso, né? A despedida da torcida na temporada. E vamos ver aí, né? Para a próxima temporada, como é que vai ser os reforços que vão ser trazidos, né? Para esse time do Arsenal, para ver se ele vai
conseguir disputar novamente com o City o campeonato. Talvez o Arteta esperou, por exemplo, Emil Smith Rowe, né, que é um cara da base, um cara que já teve grandes temporadas pelo Arsenal, quando o Arsenal não disputava lá em cima, se machucou e demorou demais para voltar essa temporada. Talvez Arteta tenha esperado que esse fosse um dos jogadores que voltariam e na etapa final teria participação, só que ele ficou muito tempo machucado, voltou sem ritmo. Nessa partida ele até jogou, deu uma assistência meio sem querer, a bola, né, bateu nele, ele tentou dominar, a bola escapuliu, mas é exatamente o que falta, você ficar dependendo de Smith Rowe, né, Smith Rowe e Nelson, né, isso, com todo respeito a esses jogadores, são jogadores ok, Nelson decidiu partidas importantes, mas não dá nem para comparar com o City, né, eu acho que a posição acabou sendo justa pelo elenco que o time tem, seria um negócio mágico se o time conseguisse mais do que isso, né? Então vamos ver nas próximas temporadas o que o time vai conseguir trazendo reforços de peso. Então vamos para o próximo jogo. Para o próximo jogo nós tivemos Aston Villa e Brighton. Um jogo que para o Aston Villa valia muito, para o Brighton já era uma pegada diferente, né? Já era um jogo mais de ressaca da classificação histórica para a Liga Europa. E para o Aston Villa é mais um jogo que mostra o quão importante foi o Naemi nessa temporada, como ele transformou esse time, né? Bailey jogou demais, bola na trave, criando oportunidades. Ramsey, 2 assistências, também destruiu a partida. Inclusive, ele perdeu 2 gols. Teve um dos gols que ele perdeu completamente livre. Bailey deu assistência, deu passe, né? Que deveria gerar assistência, mas ele, sem goleiro, acabou jogando para fora. Teve um outro também no passe de Buendia, que ele chutou e o goleiro defendeu. E um gol de Watkins, né? Fazendo aquele papel dele de centroavante ali, passe de Ramsey. Essa jogada do gol de Watkins foi interessante porque o Bailey, numa vacilada ali do meio do campo do Brighton, que perdeu a bola, Bailey pegou de primeira, velho. Enxergou esse passe para o Ramsey. E aí o Ramsey chegou na frente do goleiro, poderia tentar driblar, poderia tentar chutar e perder, né? Ele viu o Watkins, só passou com calma e o artilheiro estava lá para conferir a lança. Seu jogador, Watkins, mais uma vez? Sim, é matador, jogador de seleção, e também foi muito importante para essa campanha com o técnico novo, né? O Aston Villa teve uma consistência, né? O Aston Villa ele sempre foi bom no ataque, sempre foi mas foi mais a consistência defensiva que a Uni trouxe, né? O time tomava muitos gols, e ele conseguiu ajeitar esse meio de campo. Um destaque também para Douglas Luiz, né? Que fez mais um bom jogo. E não a gente vai comentar durante as partidas sobre os brasileiros, né? Mas ele não teve presente na convocação da seleção. Era um dos brasileiros aí que vem jogando bem, vem tendo uma consistência assim, né? Se mantendo no nível bom, e eu acho que merecia uma chance também na seleção. E beleza. Pelo parte do Brighton, foi mais o técnico também rodou o elenco de novo, né? Mudou algumas peças, mas para testar já pensando na próxima temporada, né? Tem coisas interessantes aí para a próxima temporada, o Brighton. Enciso, mais uma baita partida, criou várias oportunidades. Ferguson acabou desperdiçando uma oportunidade num passe de Enciso que ele poderia ter conferido e mudado o resultado do jogo. Mas, de uma maneira geral, eu achei o Brighton sonolento, assim, e o Aston Villa dominando as ações, né? Douglas Luiz realmente teve mais uma baita partida, né? O cara tá em casa ali e sempre tem especulação de saída em relação a Douglas Luiz, pelo menos nas últimas 2 temporadas houve especulação de que ele sairia até o último minuto da janela e ele acabou não saindo, né? Vamos ver se essa janela vai ter também muita gente querendo contratá-lo. Próximo jogo, Alan, então? Vamos nessa. É isso aí, Alan. Agora sobre Brentford e City. City também com a cabeça em outras competições, né? Não estava muito preocupado com esse jogo, não. Poupou diversos jogadores, o Ben Dias não jogou nenhum minuto, Bernardo Silva não jogou nenhum minuto, Haaland, nosso craque, Haaland também não jogou.
Então foi mais uma oportunidade de dar mais tempo, mais minutos para os jovens, né? Sérgio Gomes, Lewis, Foden, Álvares jogaram muito. E desse time aí, a diferença de qualidade de Álvares e Foden para os demais é bem visível, né? Palma é um jogador bonzinho, consegue criar uma jogada ou outra. Teve um jogador até que Foden ficou pedindo a bola, ele não passou, Foden ficou furioso. Mas assim, Sérgio Gomes teve um chute que ele deu de fora da área triste. Cara, só faltou chutar na bandeirinha de escanteio. E realmente talvez foi um tampão ali, um cara que era promissor na Espanha, mas eu acho que não está no nível do City. Mas, de maneira geral, foi um City que não criou tanto como a gente está acostumado, e um Brentford que criou bastante, inclusive com jogadas aéreas, jogadas de arremessos laterais longos. Eu achei interessante essa tática, bastante utilizada. Os zagueiros aparecendo o tempo todo para finalizar, Ben-Mi apareceu, Pinocchio, e no final das contas foi Pinocchio que fez o gol da vitória, né? Numa jogada que eu acho que o Egg Roche não conseguiria marcar, e ele, como centroavante, meteu o gol sem dificuldades, e o Brentford conseguiu consolidar uma temporada sem surpresa, né? Temporada interessante, que vale elogios, como a gente já fez elogios aqui em outros vídeos, né, Alan? O que você achou? Sim, sim. O City entrou mais para cumprir tabela, né? O Guardiola acho que ele queria testar alguns jogadores ali para as próximas 2 decisões que vão ter agora, né? Então, botou alguns jogadores. Até Calvin Phillips jogou, né? Um jogador que nunca joga, mesmo em situações extremas, ele botou em campo. E jogou assim, não comprometeu, mas também a gente não vê nada de demais, né, nele. E o Brentford mostrou a sua força, né? Dentro de casa, fez valer e fez uma ótima temporada, né? O Brentford. Pronto. Belezinha pura. Chelsea e Newcastle. Mais um jogo que você adora assistir, o Chelsea, né? Te dá um prazer assistir esse time jogar. Mas, assim, não há muita novidade. A gente já comentou bastante sobre o Chelsea aqui no canal, né? Os destaques são os mesmos. Basicamente, Lewis Hall, 18 anos, fantástico. Mais uma partida brilhante. Para mim, o Chelsea tem que cuidar com carinho desse jogador. Madueke, Sterling com algumas oportunidades, mas um Chelsea que Pochettino, né, já concretizou aí a sua assinatura, está chegando para a próxima temporada e tem que repensar muito esse planejamento para poder... Tem que refazer muito, viu, Alan? Nesse Chelsea. Em relação rapidamente aqui, o Newcastle, uma partida também morna, né? O Newcastle já com seus objetivos concluídos, mas interessante foi Ed Howe, mais uma vez, um cara que eu admiro bastante, baita treinador, conhece esse time como ninguém, e nos mostra que, na verdade, o Newcastle tem mais jogadores do que a gente lembrava. Né? Anthony Gordon, que veio do Everton, não teve tantas chances, entrou, fez o gol, ele tem sido aproveitado mais nas últimas rodadas. Elliot Anderson, que é da base, deu assistência, um bom jogador. E Maximan, né? Para mim, que foi o grande destaque dessa partida. Fez um inferno ali pelo lado esquerdo, aterrorizou a defesa do Chelsea. E talvez o Newcastle não precise de tantos jogadores como eu imaginei que precisaria no mercado. Talvez umas 2 contratações de peso aí, assim, razoáveis, já resolvam o problema para a Champions. O que você acha? É isso, o Newcastle também, só para cumprir tabela, né? Jogou de ressaca. Os jogadores podiam ainda estar sob efeito do álcool. Como o Guardiola brincou, né? O Guardiola brincou no jogo contra o Brighton, né? Que o time jogou ótimo, após ter tomado 400 litros de cerveja. Então, para ele, o desempenho foi ótimo. E tem peças interessantes mesmo no Newcastle. O Newcastle tem um elenco interessante e vai precisar de poucas peças, até mais para compor elenco meio de reposição para a próxima temporada. E o Chelsea a maior vergonha dessa Premier League, né? Uma decepção dessa Premier League. Terminou, acho que na 13ª posição, com o elenco desse milionário, 12ª posição. E agora vamos ver aí, né? Pochettino vai assumir, né? Ele dá uma esperança para o torcedor do Chelsea que próxima temporada ele consiga ajeitar esse time aí para brigar por título, né? Porque o elenco dele é para brigar por título. A próxima temporada promete bastante, viu? Porque o Klopp também vai contratar algumas coisas para o Liverpool.
o Chelsea com Pochettino vai se ajeitar. Aí nós já temos o City, que é o City de sempre. O Arsenal também vai querer se ajeitar para minimizar a decepção dessa temporada, né, com o torcedor. Então, acho que vamos ter pelo menos 5 times aí fortes brigando pelo título na próxima temporada. Por outro lado, você tem City e Liverpool adaptados a jogar meio de semana, final de semana, vários jogos numa temporada, e Arsenal e Newcastle que não estão adaptados, né? Vamos ver como é que o time vai responder ao volume de jogos, tá? Para a próxima temporada. Jogar a Champions e a Premier League não é simples, né? Crystal Palace e Forest, Nottingham Forest. Mais uma partida sem muita... Sei que os times não tinham muita pretensão, né? Não tinham muito o que brigar nesta rodada. Interessante ver a participação de Gibbs White. Ele deu um passe de 3 dedos, véio, com estilo. Deixou Awoniyi, né? Na cara do gol. O cara meteu mais um golaço. Se tem alguns pontos aí para você tirar do Forest desse finalzinho de temporada que você pode destacar, é exatamente a participação dos brasileiros, né? Danilo e Lodi, que cresceram muito nesse final de temporada. A gente vai discutir mais para frente em relação às opções da seleção brasileira. E Gibbs White e Awoniyi, né? Que são jogadores que... O rapaz de nome difícil de falar. Awoniyi, pelo amor de Deus. Simplifica, chama de Aô. Os comentaristas da ESPN chamam de Awoniyi. Toda hora... Esse último que eu vi, ele já estava usando Awoniyi. Né? É uma desgrama, porque tem um YI no final ainda. Depois, NIYI, é um negócio cabuloso. Mas, assim, é um cara que é uma das gratas surpresas, né? O time que teve ali várias opções no ataque que não funcionaram, inclusive Chris Wood, né? Que acabou machucando, né? Não foi contratado pelo Forest. O Forest contratou tanta gente que a gente até se perde, né? E aí nenhum deles funcionou e esse cara parece que se consolidou ali na posição e foi importantíssimo para o time se manter na Premier League. Mas, de resto, um jogo que também o Crystal Palace a gente já sabia, né? Os principais jogadores, Eze e Olise, continuam sendo super perigosos, continuam sendo jogadores super criativos e foram importantíssimos para o time na temporada, principalmente porque o seu principal jogador, que era Zaha, né, passou muito tempo machucado. Então, eles tiveram que chamar a responsabilidade e colocar o time num outro patamar, né? Vamos ver com todo mundo disponível, como é que vai ser na próxima temporada, se o Crystal Palace conseguir manter todos esses, pelo menos esses 3 craques, né? Porque não vai ser fácil, não. O Zaha sempre tem uma pressão enorme para sair. Vamos ver como é que vai ser em relação aos outros 2 também. Alan? E o interessante do Nottingham Forest é que ele se ajeitou nessas últimas rodadas, né? Ele mudou bastante, como você falou, as contratações, contratou bastante, ficava testando os titulares, trocando a formação tática, até mudando, e aí nessas últimas rodadas a gente viu um padrão de jogo, né? A Awoniyi foi também uma peça fundamental, onde ele virou titular absoluto, começou a meter gol um atrás do outro, fez gol nas últimas 4 rodadas, se não me engano, 4 rodadas fazendo gols seguidos. E a gente viu um padrão de jogo com o time titular e que para a próxima temporada também promete, viu? Esse time aí, mais algumas contratações, destaques para os brasileiros, né? Renan Lodge foi lembrado na convocação, acho que com merecimento, você já tinha falado que ele merecia uma oportunidade também, e Danilo, o Scarpa não seria porque ele não está jogando, né? Danilo, apesar de estar jogando bem, não foi lembrado nessa. Segura aí para a gente falar isso mais para frente, só para ficar fácil de a gente dividir os temas. Mas em relação a o que você falou de Scarpa, é importante frisar, né? Porque do jeito que Gibbs White está jogando, vai ser complicado de ele buscar a posição desse time. E em relação aos centroavantes, Alan, que você falou, só para a gente ter uma ideia aqui, eu estou na página do Forest, só vou falar, o time tem uns 8 atacantes aqui, eu só vou falar dos relevantes que tiveram minutos nessa temporada, né? Chris Wood, né? Teve vários minutos, aí acabou se machucando e aí ficou fora da temporada. Mas Emmanuel Dennis, né?
que veio como um nome de peso também, teve vários minutos, um excelente jogador, jogou no Watford, um jogador importante, acabou também perdendo espaço no final, e Brennan Johnson, né? Brennan Johnson, para muitos, era o melhor jogador desse time, só que por questão estratégica, ele estava até jogando bem, e Steve Cooper preferiu deixar ele no banco nas últimas rodadas, para poder fortalecer o time em outras áreas, né? Mas, tipo assim, o time investiu demais nesse setor ofensivo, e esse Ioni foi o cara que cravou ali na posição. Everton e Bournemouth, Alan, o que é que a gente poderia destacar desse jogo? O herói, o grande herói, Doucouré, o cara fez um golaço, né? O cara salvou o time mais uma vez. Já tinha feito um grande jogo lá contra o Brighton, né? Ele foi um jogador importante ali. E dessa vez o cara que manteve o time na primeira divisão lá. Ele foi um dos melhores jogadores nessa temporada, né? Um dos únicos que se salvou desse time do Everton. E uma pressão muito grande, né? Após o Leicester ter feito o primeiro gol e o Everton ter entrado na zona de rebaixamento, ele acabou fazendo esse gol salvador aí, que manteve o time tradicional do Everton na primeira divisão, né? E como você gosta de falar, ou não gosta, a camisa pesou, né? Nossa. A camisa pesou mais uma vez. O Everton, que é o segundo maior, é o segundo time com maior tempo na primeira divisão, só perde para o Arsenal, né? Everton é um gigante de lá, poucas pessoas não conhecem a história dele, né? Mas ele não, é um dos únicos que não caiu na era da Premier League, né? E na era do campeonato inglês geral, ele é o segundo com maior tempo na primeira divisão, só perde para o Arsenal. Então ele conseguiu novamente manter essa escrita. O ano passado também brigou contra o rebaixamento, se salvou nas últimas rodadas. E agora é isso, fica a lição aí, porque uma hora vai cair, se continuar assim com esse elenco, se não investir, contratar bons jogadores, né? A gente fica assim vendo, tantos times aí, Nottingham, tal, investe, contrata vários jogadores, e o Everton a gente não vê assim, o time se movimentando, não sei como é a direção lá, né, tal, de essa questão financeira, mas a gente não, a torcida grande, que sempre comparece aos estádios, a gente não vê fazendo grandes contratações. E sempre quando aparece alguém bom lá, eles vendem, né? Assim, não conseguem manter também por um bom tempo. Primeiro, calúnia, né? Se um dia você me ver falando aí camisa pesa, você pode checar meu estado mental. E segundo, que é perfeito isso aí. Everton, inclusive, fazia parte do Big Five, né? Na época que era um dos maiores clubes do campeonato inglês, inventando aí no início da Premier League. E o time caiu muito. E agora tá acabando ficando com esse estereótipo, né? De time que tá lutando sempre para não cair. E aí tem que mudar esse estereótipo com uma boa gestão, como você falou. É um dos times, assim como o Leeds, né? Leeds vendeu Rafinha e Calvin Phillips e trouxe quem? Né? E Everton, a mesma coisa. Vendeu bem Richarlison por um bom valor e trouxe quem? São as reflexões que o time tem que fazer para as próximas temporadas. Né? Gordon também, deu Gordon. Bem lembrado, bem lembrado. E o caso de Bournemouth, o destaque vale para Travers, né, que é um goleiro que eu já tenho falado há um tempo, que Neto tomou a posição dele, o brasileiro. Mas que Travers é um cara que tem tradição no Bournemouth, que era goleiro titular do time há algumas temporadas, jogador jovem, jogador considerado promissor. Ele fez grande defesa nessa partida, né? E é importante frisar que Neto ganhou a posição mais por mérito do próprio Neto do que demérito de Travers, porque ele teve uma boa partida hoje, assim como o Pickford também foi importante ao longo da temporada e nessa partida para manter o time na primeira divisão. Próximo jogo. Leeds e Tottenham Spurs. É uma partida, outra partida com um show de gols, né? Talvez mais por demérito defensivo do que por mérito ofensivo, obviamente, mas onde se tem Kane, tem gol, né? Se tem Kane, tem gol. E o cara jogou demais, mais uma vez, brilhante, não só na armação, como na finalização. É um baita jogador. E o destaque também para uma questão que a gente já vem falando, né? Que Son tem melhorado. Son evoluiu bastante nesse final de temporada, como ele costuma fazer. A diferença era que antes ele já estava num nível razoável e chegava num nível excelente.
Dessa vez ele estava num nível muito baixo e chegou a um nível razoável para bom, né? Nesse final de temporada, ajudou bastante o time. Kane, mais uma vez, mostrando por que ele é um dos atacantes mais completos do mundo, né? Gol, assistência. Pedro Porro, uma excelente participação, né? Ofensivamente. E ali é um destaque, né? Emerson Royal tem jogado tanto que às vezes coloca Pedro Porro no banco. E dessa vez eles jogaram os dois juntos, que eu acho que é o ideal, porque os dois merecem ser titulares desse time. Emerson Royal também criou umas jogadas importantes ali no início. Pedro Porro interagiu muito bem. Uma jogada que me chamou bastante atenção, vou falar antes que eu esqueça, foi que teve uma jogada que Cooper, o zagueiro do Leeds, tirou de cabeça, afastou o lance. Todo errado. Acabou entregando pro time do Tottenham e armou o contra-ataque. Aí o que eu achei curioso foi que os caras, ao invés de marcarem Kane, a Eileen ali marcou todo errado, porque tinha dois jogadores. O próprio Cooper, que entregou a bola, voltou para marcar Son, e aí a Eileen, né, 2 contra 2, ficaria com a intenção de marcar Kane, que estava isolado do outro lado. A Eileen foi marcar Son junto. 2 jogadores para marcar um jogador que já não teve a temporada muito boa, não foi uma decisão inteligente. E aí deixou Kane completamente sozinho. Eu falei, que jogada, que barbaridade. Aí foi Pedro Porro que deu mais essa assistência aí para Kane. E aí não tem jeito, né? Deixou o cara marcar, deixou o cara livre, já era. Então é um Leeds que eu já não esperava muito, apesar de Harrison ter feito gol, um gol lá de misericórdia, mas como a gente já tem comentado, um time que investiu muito pouco e que ficou o tempo todo ali lutando para não cair. Triste, né? Triste ver um time com uma torcida tão calorosa, tão apaixonada, perdeu o Calvin Phillips, perdeu o Rafinha e não repôs a altura. Sofreu, né, Alan? Sim, sim. Um dos elencos aí, véio, que pouco se salva, né? E que não vai dar, assim, se você pegar o Leicester, o Southampton, a gente vê aqui alguns jogadores que a gente crava que não vão jogar a segunda divisão. Provavelmente vão ser negociados, né? Exemplo, Barney, Madison, Ward-Prowse, até o próprio Alcaraz. Agora, nesse Leeds aí, poucos jogadores, assim, enchem os nossos olhos, assim, falam, pô, esse aí eu quero no meu time, né? Tem o Harrison, que você falou, que vem jogando bem e tal, mas eu acho Rodrigo. que o próprio Rodrigo, né? Mas, assim, eu acho difícil um time da primeira divisão dar um dinheiro alto para tirar Rodrigo do Leeds. Entendeu? É um time, assim, que está abaixo mesmo do nível da Premier League. Que para voltar, ele teria, como você falou, eu teria que investir bastante para ter um time mais competitivo. E o destaque, né, para Harry Kane, seu jogador, que ele fez absurdos 30 gols na Premier League, né? A gente fala muito de Haaland, que Haaland é isso, aquilo, absurdo, mas Haaland fez apenas 6 gols a mais do que ele, foi 36-30. Né? Foi uma temporada absurda de Kane, né? Muito melhor do que nas outras também, né? A Haaland acabou puxando, né, essa parte artilheira até o Ivan Toney fez 20 gols, absurdos 20 gols que ele não tinha feito nada passado. Então fica a expectativa, né, para onde Kane vai, se vai continuar nesse donzelo Tottenham, que não ganha nada, ou se ele vai terminar a carreira dele, né, esses últimos anos que ele ainda dá um calvo com título, né? A última notícia na imprensa que saiu foi do Real Madrid, interesse do Real Madrid, né? Que seria uma ótima para ele. Mas vamos ver aí os bastidores, né? Eu torço para que ele saia do Spurs, para que ele, né, vá para um time mais competitivo e possa disputar títulos. Eu concordo plenamente. Agora, só uma observação, né? Kane não é tão novo assim. Se ele fosse um cara de 26 anos, eu até diria, seria ótimo para o Real Madrid. Mas Kane já tem 29, 30? Por aí, eu acho que pode estar, né, já. Então, nesse caso, a não ser que seja a tentativa do Real Madrid de
Ele tem 29, né? Kane tem 29. A não ser que seja uma 29. tentativa do Real Madrid de colocar Benzema como reserva, né? Porque eu acho que eles não vão jogar os dois juntos. E aí, para Kane ser reserva de Benzema, por quanto tempo? Aí Kane vai esperar para ser titular 1 ou 2 temporadas, aí ele vai ficar com 31. A notícia que vinculou falou que Ancelotti, né, iria usar os dois juntos. Porque Kane sabe fazer esse falso 9, né? Ali jogar atrás também. Ele dá muita assistência. Ele é um jogador inteligente, né? É verdade. Mas eu acredito, assim, que 29 ele ainda tem aí pelo menos uns 5 anos um bom futebol. Pelo menos 3 garantidos, né? Tiver Benzema e o auge da carreira de Benzema foi dos 30 para 35. Ele está com 35 agora. E eu acho que essa temporada ele já começou a sentir um pouco, né? Benzema. Verdade. E tem que já pensar no substituto dele. Não, concordo plenamente. Ele, até a lesão mesmo, ele se lesionou, ficou algum tempo fora, ele não vai conseguir jogar a temporada toda, eu acho. Mas eu só falo assim, se fosse para substituir um jogador jovem, por exemplo, tem se especulado muito a questão de Bellingham para o Real Madrid. Aí eu já acho que casa bem, porque caso ele fique no banco, é para um Modric, um Kroos, tipo assim, esses caras já estão de saída, né? Benzema é uma instituição que faz tantos gols que para Kane ficar esperando o Benzema, pelo nível de Kane, agora, como você falou que eles podem jogar juntos, aí tudo bem. Se a ideia for jogar Vini, Rodrigo, Kane e Benzema, cabuloso, né? Tem que ver como é que esse time vai se defender, ainda mais se tiver Bellingham e Valverde, né? Vamos ver se o time não vai ficar muito exposto. Mas a ideia é... Ele tem que sair, né? Só não dá para ficar no Spurs. Manchester United é uma opção. Né? Opções tem. Leicester e West Ham. Mais um jogo que a gente já sabia, mais ou menos. Quer dizer, me surpreendeu até o Leicester ter força suficiente para buscar a vitória, né? O jogador lá, o zagueirão, Faes, fez um gol de cabeça. Engraçado que logo nos primeiros minutos do jogo o time sofreu um susto ali. E aí a câmera focou nele, o cara soltou um palavrão. Ainda bem que foi em inglês, né? E aí boa parte do público não pegou. Palavrão feio ali. Faça isso não, rapaz. Mas depois ele compensou, meteu um gol de cabeça. O Leicester que, como a gente já tem comentado, ficou também dependendo de poucos jogadores, né? Barnes fez gol, basicamente Barnes, Maddison, Vardy não é o mesmo, e a expectativa era sempre muito baixa, mesmo ganhando, infelizmente, o time para o Leicester, né? Não conseguiu se manter, mas do ponto de vista do EP Loucos, aqui das nossas previsões, encaixou perfeitamente o que a gente esperava, e o West Ham também estava meio de ressaca, né? Um ou outro jogador ali, um passe estiloso de Paquetá, uma jogada boa de Fornals, mas não há muito do que tirar sobre essa partida não, né? É isso, o West Ham foi também só para cumprir tabela, né? Vai jogar a final da Liga Conferência, né? Não ia, vou dizer, não ia meter o pé na bola, não ia entrar na dividida para não ter o jogo lesionado, foi mais para cumprir tabela. E o Leicester, né, naquele último suspiro, ainda quando o Barnes fez o gol, a torcida comemorou bastante, porque o jogo do Everton estava empatado. Então, eles tinham saído da zona, assim, temporariamente. E foi aquilo que a gente já tinha previsto há uns 8 rodadas atrás. A gente tinha cravado justamente esses 3 rebaixados. Quem queria se salvar ia ser o Everton e o Nottingham, né? Então, o Leicester agora vai ter que reformular o time, provavelmente vai sair algumas peças. Acho difícil manter o Barnes e o Maddison, que são jogadores de nível de Premier League, jogadores que fazem gol, dão assistência. E o Leicester vai ter que se reinventar na Championship, né? Até porque o mesmo Vardy já está velho também, não está rendendo mais tanto. Tem que montar um time novo para poder voltar para a primeira divisão. E o Leicester até que lutou, né? Foi um time que mostrou luta. Inclusive o gol do West Ham foi uma falha de Luke Thomas, né? O lateral esquerdo. Às vezes joga Castanhe por ali, né? O belga,
com o Pereira na direita. Dessa vez ele optou por colocar Pereira. Acho que quem jogou nessa vez foi Pereira, né? Às vezes eles revezam na direita, eu não me lembro se foi Castanho ou se foi Pereira que jogou dessa vez. E Luke Thomas jogou na esquerda. Aí Luke Thomas tentou sair jogando e aí entregou a bola e que gerou o gol do West Ham. Se não fosse assim, o jogo teria sido até tranquilo do ponto de vista do resultado, né? Só que aí o time chegou, o problema foi o que fez até aqui, né? Chegou nessa rodada dependendo do resultado das outras partidas. E aí, quando isso acontece, só para confirmar, quem começou jogando foi Castanhe e depois foi substituído por Ricardo Pereira, né? Mas é o revezamento que é feito ali na lateral direita. E Luke Thomas, que é jovem, tem potencial, não tem que ser marcado pelo erro, mas né, até porque não custou, ainda bem para ele que não custou a vitória, né? Mas o time já chegou aí rebaixado pelos resultados, né? No sentido de que o Everton só dependia dele. E United Fulham, Alan, mais um jogo que valeu o que, Alan? Valeu uma apostinha de final de tarde? O que é que valia esse jogo aí? Já estava tudo definido, né? Não valia nada. Mas eu gostei de ver Garnacho mais uma vez, é um cara que eu tenho elogiado, um argentino bom de bola, veio da base do Atlético Madrid para a base do Manchester, tem jogado bem, não tem tido muitas oportunidades, porque, obviamente, é muito novo, tem dado mais chances a Sancho e Antony, mas agora que Antony machucou, né, infelizmente, ele teve mais minutos, meteu uma bola no travessão. Destaque, acho que o grande destaque aí é para Fernandes, né? Mais uma vez, que o cara é um dos principais meio-campistas do mundo, né? Que golaço que ele fez, que classe. E Fred, né? O nosso querido Fred, meu xará, tão criticado na seleção, mas desde que Ten Hag chegou, ele evoluiu seu futebol. Mesmo ele não sendo titular, sendo um jogador mais de elenco ali, é um jogador de elenco muito importante, se é que faz sentido isso, né? Na classificação ali dos jogadores do seu elenco, tem jogadores que são de rotação, mas que, como rotação, eles são muito importantes. Toda vez que ele entrou, ele fez boas partidas. Dessa vez ele deu 2 assistências, né? Foi importante. Sancho fez o golzinho dele e o gol de Fernandes foi um passe lindo de Fred, né? Então, acho que, de resumo, do lado do Manchester, é basicamente isso, né? Pelas minhas análises. E o Fulham, o Willian, mais uma boa partida, né? O cara que já é consolidado na Premier League. Mitrovic também tentou um jogador ou outro, mas para esse jogo o time não estava tão inspirado. O Andreas Pereira faz muita falta, né? Isso. Destaque para o Manchester, né, que Ten Hag entrou com o time meio alternativo também, já pensando na Copa, no final da Copa. Então, fez alguns testes ali, não entrou com o time titular e mesmo assim ganhou o jogo, né? Se consolidou como a terceira força da Premier League, acabou em terceiro lugar, né? Foi, assim, no final das contas, foi uma boa temporada, né? O Manchester ganhou a outra Copa e vai disputar a Copa da Inglaterra. Então, foi um balanço final bom para Ten Hag, né? Ten Hag fez um bom trabalho esse ano. E próximo ano acho que também promete, viu? Porque o Manchester, as especulações que estão aí, vai investir alto, viu? Vai investir alto. Vem circulando até o nome de Neymar, né? Que seria uma bomba para a Premier League ter um jogador desse, né? E vamos aí ver a próxima semana, o final da Copa da Inglaterra. Você falou da questão do Fulham. Foi uma temporada boa também, né? Uma temporada muito boa. Os brasileiros se destacaram bastante. O Willian, que passou mal no Brasileirão, é um homem Premier League mesmo. Fantástico as atuações dele na Premier League. E Andreas Pereira também se lesionou nesse finalzinho. Acho que ele sentiu o Fulham. Podia até terminar um pouquinho melhor com o Andreas. E vamos ver a próxima temporada aí. Também promete ser um time bem competitivo. E Carlos Vinícius, né? Que não sei nem se merecia ter perdido a posição assim para Mitrovic, né? Porque Mitrovic sem ritmo, talvez com Carlos Vinícius o time teria até produzido mais nesse jogo, por exemplo.
com relação ao Manchester, né, que você falou da questão das contratações, primeiro que o grande método do Ten Hag seria a contratação dele nessa temporada foi Antony, né? Na prática, e Antony evoluiu muito no final da temporada, mas o fato de ele ter feito Sancho retornar a um nível razoável, né? Um nível bom de jogo, talvez seja o grande mérito de Ten Hag para essa temporada, né? Um grande destaque, Sancho, nas últimas rodadas, e a expectativa foi renovada para esse jogador. E com relação às contratações, eu vi a ESPN britânica divulgando que o saldo, né, a receita disponível para contratações é 100 milhões de euros. Então, embora haja muita especulação, porque com 100 milhões de euros você realmente pode contratar o Neymar, você pode contratar uma grande estrela, até com menos 80, 90 milhões, mas aí ficaria limitado a uma contratação, né? A não ser que, porque 100 milhões parece muito, mas no mercado de hoje, acho que o Forest, por exemplo, gastou mais do que isso, né? E aí o Manchester só teria 100 por causa da questão das limitações do fair play. E está num processo de venda que não acaba nunca. E isso tem causado uma instabilidade aí também em relação aos torcedores. Né? E o nosso querido Liverpool, Southampton e Liverpool. 4-4, quem diria? Um jogo lá e cá, loucura pura. O Liverpool começou bem, né? Com destaque para o gol de Firmino, com passe de Fabinho, né? Um gol 100% brasileiro. Agora, Jota também fez o primeiro gol, uma movimentação interessante. Aí depois o jogo virou. O jogo virou literalmente, né? O Southampton, a gente comentou aqui sobre Alcaraz, né? Fez uma baita jogada, tabelou ali acho que com Sulemana, e aí deu um passe para Prowse fazer um golaço. E aí o time foi reagindo. Esse Sulemana estava numa tarde inspirada, né? Fez aquele golaço que ele recebeu uma pedrada lá. Ele recebeu uma pedrada da zaga, dominou, saiu cortando todo mundo, correu o campo inteiro, fez um golaço. Então, depois teve o vacilo de Henderson, né? E aí o gol de Armstrong, e aí a situação ficou o Southampton vencendo a partida. Só que no finalzinho, Arnold apareceu, assistência para Gakpo, o que passe de Elliott, né? Elliott que tá só um hater dele. O Liverpool teve várias jogadas assim coletivas, assim como o Manchester teve também. Eu achei interessante, triangulações, passes de primeira. Elliott deu um passe da zorra de primeira, e aí Arnold cruzou, Gakpo fez o gol. E uma outra jogada que foi o último gol, Dias conseguiu recuperar uma bola na linha lateral que parecia que ia sair, ele dominou, deu um passe longo para Salah dominou com estilo, velho. Dominar de craque, só craque consegue dominar daquele jeito, que a bola cola no pé. E aí foi a jogada que ele deu a última assistência da partida. Então, um jogo cheio de gols, que deu para o Liverpool testar mais alguns jogadores, como Elliott, né? Uma participação interessante, mas serve também para Klopp avaliar o que é que ele vai fazer para a próxima temporada, né, Ana? Liga Europa, um título que ele não tem, né? Vamos ver se ele consegue. É interessante vai ser a montagem, né, desse time do Liverpool, que emplacou no final, né, mas acabou que perdeu o fôlego. Eu acho que também pelo fato do Newcastle e o Manchester ter mantido a sua vaga, né, não terem caído também, desanimou um pouquinho o Liverpool nessa vaga da Champions. E agora vai disputar a Liga Europa depois de vários anos, disputando a Champions. E é um título a ser disputado, né? Vai ser um forte candidato à Liga Europa. Se não pegar o Sevilla pela frente, né? Vale lembrar, se ele não pegar o Sevilla pela frente, vai ser um forte candidato a ganhar a Liga Europa nessa temporada. E o interessante é que a última vez que disputou a Liga Europa, eu estava até pesquisei aqui para confirmar se era isso mesmo, se minha memória não estava falhando. O time, 2015, 2016, perdeu a final da Liga Europa exatamente para o Sevilla. Então, 3-1, gol de Sturridge, ainda aquele atacante lá do Liverpool naquela época, na época de Coutinho também, né? Mas hoje o time é muito mais forte, né? Então, há uma expectativa legal aí. E aí o Sevilla 3-1, gols de Coque, 2 e Gameiro, Kevin Gameiro. Vamos para o próximo tema, Alan. Convocação da seleção brasileira, Alan. Quem é o técnico da seleção, Alan? É o interino, é? É o técnico do Sub-20? Eu não tô entendendo, Alan. Me explica aí, por favor, que eu tô confuso.
Tá difícil, né? O cara teve que sair lá do Mundial, voltar para o Brasil, para fazer uma convocação e voltar de novo no Mundial, porque a CBF não tem a competência de contratar um técnico, fica esperando a resposta de outros, né? Tá especulando agora que vai esperar Ancelotti até a próxima temporada, que é um absurdo, né? Ou interino, né, Alan? Se é o caso de esperar, que eu até entendo a lógica, se é para trazer um cara, né, um dos melhores do mundo, mas aí bota um interino, velho. Bota um, sei lá, Isso. Rogério Ceni. Mas aquela primeira foi uma meio de supetão, né, que ele tinha feito. Agora a gente já esperava que fosse uma mais assim consolidada, né? Porque na primeira ele pegou muitos jogadores do sub-20, né, para complementar. Aqueles jogos que não valiam porra nenhuma, né? Mas agora ele já trouxe um time mais consistente, assim, né? Vou dizer assim. Os três goleiros, ele pegou os três que já vinham sido convocados há muito tempo, né? Alisson, Edson e Everton do Palmeiras. Então, nada de surpresas. Nas laterais, ele já tinha chamado o Telles da outra vez, chamou de novo, né? Eu particularmente não gosto dele, acho ele fraquíssimo. Os goleiros ele tinha inventado na outra convocação, né? Trouxe um bocado de doidice, que eu até reclamei que ele não convocou Alisson. E eu acho que ele trouxe. Ele tinha convocado o Mikael, do Paranaense, Inventou. da outra vez. Bom goleiro até, mas. Pelo amor de Deus, Alisson. Naquela ele fez algumas invenções assim, mas para o que eu acho que ele achava, ia ser a minha única convocação, vou pegar os meninos aqui para Dá uma chance, né? dar uma chance. E aí nas laterais, ele não convocou o Bode, né? Que a gente vinha falando que estava jogando bem, e trouxe o Ayrton Lucas do Flamengo. E vem jogando bastante, tem jogando bem, eu acho que também merece, pelo fato de não ter uma unanimidade nessa posição. Tem que ser testado também outras opções. Eu só trocaria, eu convocaria Ayrton Lucas e Renan Lodge, em vez de Alex Telles. Não, com certeza, sem dúvida. Sem dúvida. Renan Lodge tem que estar. Aí você discute Ayrton Lucas ou Alex Telles, né? Com certeza. Aí na lateral direita, ele chamou de novo o Danilo, né? De sempre, que a gente não aguenta mais, jogador fraquíssimo. Não chamou o Emerson, que tinha chamado da outra vez. E trouxe um jogador aí que eu até não conheço assim, futebol dele. Você do pode Mônaco, dizer né? aí, O Wanderson. Wanderson, não lembro de ter visto ele jogar assim. Ainda mais acompanhado agora como é que foi essa temporada. Também é outra posição que não temos unanimidade. Para mim, acho que são as duas posições mais fracas do Brasil, né? Que a gente viu na Copa também, que a gente não tem jogadores e tem que ser testado, né? Tem que testar os nomes, o que tiver aí, tem que fazer os testes para ver quem vai melhor, né? Eu só discordo de você em relação a Danilo, velho. Danilo tá jogando mais uma temporada boa. Eu não sou fã do cara, mas Danilo na Juventus é fundamental. Talvez a lógica seja um lateral mais defensivo e um outro mais ofensivo, porque Wanderson é mais ofensivo, tá jogando bem no Mônaco, é titular, eu entendo, foi revelado pelo Grêmio, bom jogador, novinho. Agora sim, o meu questionamento é Emerson Royal, pelo nível que ele tá jogando, tem que estar na seleção brasileira. A não ser que a ideia seja testar Wanderson para ver o que é que ele pode apresentar, já que Emerson Royal estava na outra, né? Talvez a ideia seja fazer esse rodízio, né? Para ir isso, testando. para ir testando. Como se Emerson Royal já apresentou, agora vamos deixar o Wanderson mostrar sua qualidade. Mas se é para fazer isso, eu teria tirado Danilo nessa convocação, porque embora ele esteja jogando bem, ele já é um cara que Velho também, né? Já foi testado 1000 vezes, ele não precisa ser testado. Ainda tem um risco de Wanderson ser convocado, os caras colocarem Danilo e deixar Wanderson no banco. Aí também não adianta nada, porque a seleção tem essa mania, né? De não testar. Exatamente. E aí, para a zaga, ele convocou de novo o Ibanez, né? Da Roma, que vem fazendo uma temporada boa. Bom jogador. Vai se consolidando aí. Marquinhos e Militão, né? Que são unanimidades. E dessa vez ele trouxe uma novidade, que foi Nino, do Fluminense, né?
Ramon, ele tanto prioriza jogadores jovens e jogadores que estão jogando no Brasileirão também e dá essa atenção maior. E eu acho um bom jogador que deve ser testado também, né? Que eu acho que em breve ele deve ir para a Europa também. Não sei como é que ele não foi vendido ainda, porque ele é um ótimo, vem fazendo ótimas temporadas. Gosto dele também. E ele já não é. Ele já tinha recebido outras convocações, né? Eu acho que com o Tite. Ele não é novo a convocações de seleção brasileira. Eu não sei se ele já chegou a jogar pela seleção, porque essas convocações muitas vezes servem para o cara passear, entendeu? Os caras pegam um aviãozinho, Alan, conhecer estádios diferentes, vestir a camisa da seleção e não jogar. Mas ele é um jogador de futuro, realmente merece a oportunidade, sem dúvida. E o primeiro de campo, né? Todos esperavam essa convocação, ainda mais os nossos fãs da Premier League. A nossa dupla do Newcastle, ele chamou o Bruno Guimarães e até que enfim Joelton, né? Todo mundo esperava essa convocação há um tempo, já que ele vem merecendo. E aí vai ter agora realmente uma chance na seleção. Espero que ele, em um dos jogos, ele entre de titular mesmo e seja bem aproveitado, não vá para ficar no banco, né? E o Casimiro de sempre, né? Casimiro, unanimidade, que não sai dali. Pegou o Paquetá também. Paquetá já vem se consolidando como jogador-chave da seleção. E voltou a jogar bem pelo West, né? A gente Isso, já ia falar. nas últimas rodadas. E Veiga, de novo, foi lembrado nas duas convocações, Rafael Veiga, né? Também tem jogado bastante aqui no Brasileirão e eu acho que merece, né, ser testado. E na questão do ataque, quer comentar nesse meio de campo aí? Eu só queria destacar o seguinte: André realmente é um jogador surpreendente. Eu acho que essas joias, eu entendo a lógica do cara que é um treinador de sub-20 de contratar, de convocar esses jogadores mais jovens. Mas o meu questionamento é que Danilo tá jogando melhor, né? Jogando mais e melhor num time de outro nível de expressão europeia. Eu acho que você vê que um Danilo desse, que era craque no Palmeiras, teve uma dificuldade de se adaptar na Inglaterra e hoje é um jogador fundamental no time do Forest. Só que ele estava lesionado, né? Ele não estava 100%. Aí eu não sei se a seleção decidiu não convocá-lo por uma questão física. Se foi por isso, aí eu acho que essa convocação no meio campo tá bem justa. Rafael Veiga mereceu, André... Eu acho que pode ter sido essa questão física. Viu? Porque Danilo, para mim, estaria na frente de André. Porque não faz sentido. O cara tava dando aula aqui no Palmeiras. Ele caiu um pouquinho antes de sair, mas jogava demais. Aí vai para a Europa e aí começa a ficar atrás de quem está aqui, entendeu? Tem que ter uma lógica. Sobre os atacantes. No ataque, agora ele Malcom, chamou né? de novo, né? Surpresa, né? A surpresa foi Malcom, né? Porque ele continuou com o Rony, né? Aposta de jogador brasileirão. A dupla do Real Madrid, que todos esperavam que ia ser chamada. Convocou Pedro, que da outra vez não tinha convocado de construtor agora, né? Depois da Copa, vai ter sua primeira chance depois da Copa. E a grande surpresa foi o mesmo Malcom, né? E o Pombo, né? Que pega ali aquela vaga do jogador simpático de fazer piada no vestiário, porque não merecia ir. Vários jogadores que a gente pode citar aqui que podiam ser chamados e Richarlison não fez uma boa temporada e até por ele mesmo, pelo perfil de Ramon, né? Se fosse um Tite da vida, eu entenderia convocar ele. Mas pelo perfil de Ramon, eu acho que ele podia ter convocado o próprio Vitor Roque, que ele colocou da outra vez, né? Jogador jovem que ele gosta, que tem jogado bem, tem jogado muito bem aqui no Atlético. Podia ter chamado o próprio Vitor Roque. Seria mais justo do que essa convocação do Richard. Concordo com você plenamente. E aí eu volto sempre focando para os jogadores da Europa. Para mim, na minha convocação,
É uma questão lógica, né? Os melhores jogadores do Brasil, que jogam no Brasil, quando estouram, vão para a Europa. E muitas vezes batem e voltam. Não consegue se provar lá. Então, por uma questão de coerência, eu acho que primeiro você esgota as opções na Europa e depois pensa nas opções do Brasil. A não ser que as opções do Brasil sejam exceção da exceção, como o Neymar quando jogava no Santos. Óbvio, era uma exceção da exceção. Se não for esse o caso, você tem que buscar esgotar as opções na Europa. E Firmino, apesar de ser um jogador de elenco no Liverpool, tem jogado muito bem. Tem jogado muito bem. E aí, essa questão de ficar convocando o Richarlison é difícil de entender. Pedro, eu entendo. O próprio Jesus, né? É isso que eu ia dizer. Pô, como é que você não convoca Jesus? Então, é o quê? Uma campanha contra o Arsenal? Porque o Arsenal não tem recebido convocações há muito tempo, desde a era Tite. Gabriel Magalhães não aparece na lista, embora ele não esteja no seu melhor momento agora, nesse momento. Né? Mas nesse momento, é tipo assim, nas últimas 5 ou 10 rodadas, mas a temporada dele, em geral, foi uma temporada boa, né? Fazendo gols, defendendo. Quando ele estava jogando ali com o Saliba, o William Saliba da França, eles fizeram uma dupla muito boa, né? Com o White na direita. Eu queria ver, BR, se Martinelli não tivesse lesionado, se ele não ia chamar Martinelli. Ia ser uma grande questão, né? Aí. Escancarado essa rixa da CBF com o Arsenal. Ia ficar, né? Porque ele seria uma unanimidade. Mas Jesus, em relação a Pombo, eu já acho que é quase lá. Você não acha, não? É quase lá. Também. Porque é reserva, o cara é reserva. O Jesus, desde que voltou, ele nunca foi pro banco. Você já viu Jesus pegando o banco para Nketiah? E Jesus não voltou no mesmo ritmo que ele estava antes da lesão. Mesmo assim, Arteta considera ele fundamental no time que brigou pelo título da PL, Alan. Eu já acho uma parada assim assustadora. O próprio Gabriel não está na melhor fase agora, que foi acompanhado por todo o time do Arsenal, né? Mas ele fez uma boa temporada. Né? Ele merecia um teste também lá. É muito ele não foi convocado nunca. Né? Nino, que é um jogador bom, que eu te falei, acho que promissor que merece, mas que não joga uma Premier League. Exatamente. Gabriel foi titular do segundo time, melhor time da Premier League, do melhor campeonato do mundo, entendeu? A temporada inteira assim, ele é titular. Há 2, 3 anos. Então, vai dizer, porra, será que esse cara não merece uma chance na seleção? Né? Então, algumas incoerências aí, e essa rixa aí que tem alguma coisa envolvida com o Arsenal, você vê. E a gente até discutiu, né, que zagueiro a gente tem muito, e lateral a gente tem pouco. A gente tem discutido isso várias vezes, né, fora do ar, e é o primeiro vídeo que a gente discute sobre isso. Por que a seleção brasileira, se já que é um período de testes, nem o treinador é para valer, por que não coloca 3 zagueiros? Né? Qual é a versão que tem a mudar a formação tática? Porque aí, se você vai zagueiros, tem Bremer ficou fora da convocação, não é isso? Alexandro, que também joga de zagueiro, tá fora da seleção. Então, tipo assim, você tem várias opções que jogariam num sistema de 3, como a Juventus joga, por que o Brasil não testa, né? Tem Diego Carlos, que se machucou, mas que vai voltar na próxima temporada. Né? Tem várias opções de zagueiro. Os técnicos brasileiros muito engessados, né? E você vê assim, já que Ramon já está passando por um período de testes, está colocando jogadores sub-20 e tal, por que não pegar, está no período de teste aqui, vou chegar e vou inovar, né? Inovar, meter uma formação diferente, 3 zagueiros, botar 2 alas ali, fazer uma formação, aí vai que dá certo, né? Ele já ia ser um destaque para ele assim, o cara que mudou o estilo do jogo do Brasil, né? E ele não perderia nada ao arriscar, que é exatamente o que você está falando. Ele está lá no sub-20, ele está aqui como interino, ninguém vai cobrar se der errado. Né? Partidas que não valem nada, amistosos. E outra coisa, Alain, os laterais brasileiros são alas. A gente chama de lateral, mas eles têm mais características ofensivas do que defensivas. Eles são mais alas do que... Olha Renan Lodge jogando no Forest. O cara finaliza o tempo todo, cruza o tempo todo, tá jogando bem à frente. Então, você colocar 3 zagueiros, Alex Telles também gosta de jogar mais à frente, você libera os seus... Emerson Royal, olha como o Emerson Royal joga. Embora ele tenha evoluído defensivamente nessa temporada, ele adora jogar na posição de Porro, que Porro jogou hoje, mais adiantado, embora ele possa jogar mais atrás também. E aí você bota Alexandre e Danilo,
podem virar suas opções de zaga. Eles podem virar opções de zaga, porque eles estão acostumados a jogar no esquema de 3. Muitas vezes a Juventus joga com Bremer, uma zaga toda brasileira. Bremer, Danilo e Alexandre. Então eu não entendo esse medo da seleção de mudar. E aí, se continuar com essa mente fechada, vai continuar passando vergonha em Copa do Mundo. Só isso. Muito obrigado, galera, pela audiência. Por favor, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos se vocês gostaram. Apoiem um canal de todas as formas que vocês puderem. Muito obrigado e até a próxima! Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Próxima temporada nós voltaremos com muitas novidades aí, né? Durante esse período de folga, nós não vamos ficar parados, vamos ter muitos vídeos aí sobre o mercado de transferências, sobre as curiosidades da Premier League, e próxima temporada nós voltaremos com tudo aí. Isso aí, valeu, Alan. Até mais.